O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling as cigarettes. Bem, só relembrando, né, Felipe? Semana passada tivemos a participação do professor Guilherme Casarões no especial Coronavírus, analisando o discurso de abertura da AGNU do presidente Jair Bolsonaro como representante brasileiro, e agora a gente retoma, né, as atividades para falar de demais discursos que tiveram algum impacto na comunidade internacional. A gente vai falar dos discursos das 5 potências, né, do Conselho de Segurança, e também vamos passar pelas tretas, que todo mundo gosta, e aí depois a gente vai falar do Irã, Venezuela, Argentina e Coreia, né? Passando brevemente aí pelos 5 discursos, o Trump falou logo depois do Bolsonaro, lembrando que foi tudo por vídeo. E isso foi talvez o maior problema dessa conferência, problema entre aspas, né? Porque por conta do coronavírus foi tudo à distância, né? Não teve a Assembleia Geral da ONU propriamente dita, né? Em Nova York. E por que isso acaba sendo um problema, né, maior? Porque é um desperdício do que a gente sempre comenta todo ano, que é a maior vantagem, o maior benefício desse tipo de evento, que não é apenas o que o Bolsonaro foi lá e falou isso, Trump foi lá e falou isso, não sei quem foi lá e falou isso, mas também a possibilidade dos encontros, das reuniões bilaterais, dos encontros paralelos. Então, ano passado, por exemplo, o Donald Trump, ele, né, no âmbito da Assembleia Geral da ONU, teve 8 ou 9 encontros bilaterais, né? Isso para falar nos encontros oficiais na agenda. Sem falar por exemplo, o Modi participou com ele de um comício lá no Texas, né? O Howdy Modi. Então, esse tipo de coisa que a Assembleia Geral da ONU e o G20 permitem acaba sendo muitas vezes o mais interessante, o que possibilita mais avanços. Porque num fórum muito grande como o G20, como a Assembleia Geral da ONU, você sempre vai ter declarações um pouco mais protocolares, você dificilmente vai ter grandes unanimidades, mas você possibilita todos os tomadores de decisão, né, estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. E isso sim facilita o diálogo, facilita o encaminhamento. Outro exemplo, 2017, a primeira conversa entre um primeiro-ministro britânico e um presidente do Irã, desde a Revolução de 79, foi em Nova York, entre o Rouhani e o David Cameron, por conta da ONU. E estavam os dois lá e falaram, vamos sentar aí, bater um papo, trocar uma ideia, né, ver como é que a gente pode normalizar as relações e tal, o que é muito mais proveitoso do que você tentar um processo de normalização de relações por telefones ou por contatos indiretos, e você raramente vai ter, logo de cara, né, um gesto de, olha, vamos aqui normalizar as relações. Então, já com o premier britânico não fala com o presidente do Irã desde 79, eu vou até Teherã, né, ajeito o avião aí que eu vou para lá. Então, esse acaba sendo o maior desperdício, né, a coisa mais triste, mais chata, né, desse formato. Então, a gente acaba tendo que se ater muito aos discursos e às reações aos discursos. No caso, o Donald Trump... E só um disclaimer, né, Felipe? Os discursos não eram propriamente ao vivo, né? Não, exatamente, era tudo gravado. Então justamente não tinha... a chance, né, do erro, né, de soltar alguma gafe, como já houve em edições anteriores. E não tinha os comentários da live, né? Então tá lá o Trump falando na live, entra o Putin nos comentários e manda um Vampeta pelado, uma coisa assim.
o vídeo do Trump... E assim, como em todos os anos, todos os vídeos estão disponíveis, tá, para quem quiser assistir, tanto no site da ONU quanto no YouTube. E uma dica que eu sempre dou, eu dou a dica, eu não sigo a dica porque eu sou preguiçoso. Mas você que está estudando algum idioma estrangeiro e que seja um dos 6 idiomas oficiais da ONU, né, inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe, você pode usar os discursos da ONU como uma ferramenta de estudo gratuita. Por quê? Vamos supor que um ouvinte nosso está estudando russo. Então ele pode pegar o discurso do Bolsonaro, que foi feito em português, o idioma nativo desse ouvinte, né? A maioria dos casos, nossos ouvintes são nativos, né? Tem o português como idioma nativo, e aproveitar a versão traduzida para o russo, feita pelos tradutores da ONU. Tá? E aí você tem, por exemplo, você tem a faixa de áudio com a tradução do discurso, em que você pode ouvir o discurso em russo, com a pronúncia russa. Tudo isso, eu não sei por que catso de motivo, está começando a ficar meio escondido. Então você tem que entrar lá no site do General Debate da Assembleia Geral da ONU e ficar cavucando, tá? Mas se você cavucar, uma hora você acha. Antes ficava tudo lá na cara, mas acho que alguém deve ter achado que ficava poluído, né? E falar, vamos deixar mais clean, deixa só o idioma original. Mas se você procurar lá, você acha em todos os idiomas, tá? Então, o vídeo do Donald Trump durou menos de 10 minutos, tá? E foi basicamente apontar o dedo em relação à China, tá? Vírus chinês, salvo engano ele usou também o termo Chinese Plague, né? Praga chinesa, mas Chinese Virus ele usou toda hora. Ele denunciou a OMS como conduzida pela China, tá? Ele colocou que o mundo está enfrentando uma nova crise causada pela China, tá? Ou seja, todo aquele discurso de colocar a responsabilidade de todos os problemas derivados da pandemia na conta chinesa, o que inclusive serve, no caso dele, por exemplo, de álibi eleitoral. Morreu 200 pessoas nos Estados Unidos, mas o problema foi lá na China. A China não avisou antes, a China escondeu a verdadeira gravidade, a China controla a OMS e escondeu, então a culpa não é nossa, a culpa não é do governo, vote em mim. Então, é um discurso, eu não estou julgando aqui o mérito ou a moralidade desse discurso. Eu estou dizendo que é um discurso muito conveniente para ele do ponto de vista eleitoral, e ele vai usar, como qualquer pessoa em sã consciência, vai usar as armas que lhe estão disponíveis numa disputa política. Ele falou sobre pesquisas de vacina, falou sobre produção de insumos de saúde e uma coisa interessante, ele falou que a pesquisa dos Estados Unidos, esse poderio dos Estados Unidos, estará disponível aos seus aliados, né? Ou seja, ele não menciona, não é que ele foi contra, ele não menciona a ideia ali de uma vacina universal, de uma campanha universal de distribuição da vacina, alguma coisa assim. Defendeu o unilateralismo, disse que cada país tem que agir de acordo com seus interesses mesmo e, curiosamente, mencionou, né, falou do poderio militar americano, dizendo que os Estados Unidos está com o poderio militar como nunca teve e que espera nunca ter que usar, mas se necessário, vai usar. Aí, depois do Trump veio o Erdogan, depois do Erdogan veio o Xi Jinping, que teve a abordagem diametralmente oposta. Por quê? Porque ele é um puta cara legal, porque ele, eu acho o Trump um cara zoado, eu sou um puta cara legal. Não, novamente é interesse. Por que o Donald Trump e os Estados Unidos defendem atitudes ou posturas mais unilaterais ou bilaterais? Porque é a maior economia, a maior potência militar do planeta, Katsu.
Então, os Estados Unidos sempre vai sentar na mesa de negociação em vantagem, com qualquer outro país do mundo, praticamente, em qualquer pauta. Tá? Tirando uma outra exceção, você não tem índices de hard power em outros países que se nivelam dos Estados Unidos. Então, assim, tirando, sei lá, o Trump sentar com o Putin para discutir arma nuclear, quantidade de ogivas nucleares, tá? Poucos assuntos vão ser. Então, por que a China defende o multilateralismo? Porque a China é uma potência em ascensão, a China está num processo franco, que a gente fala aqui desde o início do programa, de expansão da sua influência e da sua capacidade de investimentos, especialmente em infraestrutura. Então, é o colar de pérolas, é a nova rota da seda. Então, a China consegue hoje ter, digamos assim, entre aspas, mais amigos. Então, quando ela defende o multilateralismo, é porque se um assunto for para votação numa Assembleia Geral, entre todos os Estados-membros da OMS, por exemplo, você vai ter os Estados Unidos lá falando, eu sou os Estados Unidos, eu tenho aqui um cheque gigante. Só que na hora do voto, cada voto é cada país é um voto, cada país é igual na sua soberania. Né? Haia, lá no início do século XX, Rui Barbosa. Então, o Sri Lanka vai levantar a mão, a Etiópia vai levantar a mão, o Quênia vai levantar a mão, Djibouti vai levantar a mão. Todos esses países pequenos e mais fracos, do ponto de vista de hard power, mas que do ponto de vista do direito tem voto igual, vão levantar e falar, olha, não, estou do lado da China. Então, num órgão multilateral, a China vai ter mais aliados. É o mesmo problema que a gente já tentou explicar aqui 500 vezes, quando as pessoas falam, não, a ONU tem preconceito com Israel. Não existe a ONU, existem os órgãos da ONU. E aí, quando você vai ter lá as votações, você vai ter, muitas vezes, dentro de qualquer órgão, dentro de qualquer conselho, como o Conselho da Unesco, um número maior de países que não têm relações com Israel, como até mesmo Indonésia, Brunei, não só os, entre aspas, de sempre, né, como Irã, Iraque, Síria, mas você vai ter ali um monte de países que não têm relação com Israel, então eu vou votar contra. É uma questão de maioria aqui. Então, a China vai lá e defende o multilateralismo novamente, porque isso é benéfico para o interesse dela. É uma ferramenta ao dispor. Vou repetir, nenhum dos dois estou fazendo julgamento moral. Eu posso até ter uma concordância maior com um, com o outro, mas é importante a gente ver os interesses deles. E nesse sentido, a China falou que a ameaça do coronavírus é uma ameaça enfrentada por toda a humanidade, que é uma ameaça que a humanidade tem que cooperar para enfrentá-la, por isso tem que cooperar dentro da OMS, alfinetou os Estados Unidos pela paralisação da OMC, inclusive, e os Estados Unidos paralisam a OMC por quê? Porque tem o poder de veto. E a OMC, se for para o voto por cabeça, a China vai ter uma influência ainda maior. Falou de questões ambientais, de reconstrução ambiental, dizendo que a destruição econômica causada pela pandemia é uma oportunidade para reconstruir a economia de maneira verde. Né? E, principalmente, falou que a vacina tem que ser internacional, a vacina tem que estar ao dispor de todo mundo, que a China vai mandar a vacina e vai cooperar com os países mais pobres. O Xi falou, especificamente, usou o termo, né, cooperação sul-sul, e outro termo interessante usado por ele, que esse sim foi muito curioso, foi que essa Assembleia Geral, meu caro Matias, marca os 75 anos da Segunda Guerra Mundial. Um aniversário que foi lembrado por basicamente todo mundo, todos os discursos. O Xi Jinping, ele não lembrou dos 75 anos da Segunda Guerra Mundial. Ele falou da Guerra Mundial contra o fascismo. Ele usou essa terminologia. E por quê? Eu pensei em algumas possibilidades e é interessante que essas possibilidades não se excluem. O primeiro
é que quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, né, a gente aprende lá na escola, né, tá? Quando começou a Segunda Guerra Mundial? 1º de setembro, quando a Alemanha nazista invade a Polônia, né, de setembro de 39. Né, então alguém pode não lembrar que é 1º de setembro, lembra que é setembro. Outra pessoa pode não lembrar que foi setembro, mas é 39. Mas há uma perspectiva europeia. Exatamente. A Alemanha invadindo a Polônia. Os chineses já estavam em guerra com o Japão, em 37, que o Japão invade a China propriamente dita, embora já estivesse ocupando parte do território chinês. Então, como você falou, quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa na perspectiva europeia, da revanche da Primeira Guerra Mundial e tudo mais, e ok. Mas, para os chineses, a guerra já tinha começado. Né? A Segunda Guerra Sino-Japonesa, ela é absorvida na Segunda Guerra Mundial. Inclusive com algumas contradições interessantes, né? Já que a China, né, o exército chinês, por exemplo, até a ascensão não, mas até a Alemanha nazista consolidar sua aliança com o Japão, a China recebia muito auxílio militar dos alemães, principalmente contra o Mao, né, o Mao Tse-tung, Mao com O. Então, primeiro tem essa questão da cronologia. O segundo motivo que eu pensei foi lembrar, né, com razão, né, mas alfinetar, que o governo japonês da época era um governo fascista. Quer dizer, era um governo que tinha elementos do fascismo, né? Os próprios japoneses rejeitavam o termo fascista porque eles falavam, não, fascismo é uma expressão romana, uma expressão europeia, que a gente é japonês 100% puro, ou seja, eles rejeitavam o termo fascismo por fascismo. Lembrando que o que unia o eixo era o anticomunismo, né? No caso dos japoneses, tinha essa preocupação da expansão da União Soviética para o restante da Ásia. Isso, pacto anticomintern e tudo mais. Então pode ter sido também uma alfinetada no Japão, por conta do Abe Shinzo, depois que renunciou, ele visitou, né, o Memorial aos Mortos de Guerra do Japão, que inclui os criminosos que foram julgados e executados depois da Segunda Guerra Mundial, incluindo o Tojo. Então pode ter sido também uma alfinetada no Japão. E terceiro, pode ter sido uma alfinetada, uma insinuada, enfim, uma referência há uma ascensão de movimentos neofascistas e de simpatia pelo fascismo que ocorre atualmente no mundo. Em última instância, claro, sem prova nenhuma, e aqui depende da boa ou da má vontade de cada pessoa que estiver lendo. Alguém pode até pensar que ele está querendo alfinetar os Estados Unidos, né? Falando, esse bagulho aí de Charlottesville em 2017, de Proud Boys e tudo mais, estamos aqui 75 anos depois da luta contra o fascismo. Então, como eu disse, nenhuma dessas interpretações exclui a outra. O que ele quis dizer exatamente, eu não tenho o zap dele para perguntar, até porque eu acho que ele não deve usar zap, ele deve usar o WeChat. Né? Eu não tenho o WeChat. Então, o que a gente está fazendo aqui é supor, né? Ficar tentando imaginar, mas foi uma mudança de vocabulário que eu achei interessante, que eu achei curiosa. Aí, ainda, tudo isso na primeira sessão de discursos, tá, gente? Pouco tempo depois do Xi, foi a vez do Putin, que falou por cerca de 18 minutos. O Putin, ele habitualmente não vai à Assembleia Geral da ONU. Normalmente quem representa a Rússia é o Sergei Lavrov. Porém, eu pensei numa questão que foi o seguinte: em 2015, quando foi os 70 anos da ONU, o Putin foi até Nova York. Então, talvez esse ano, né, como era 75 anos, talvez por isso que ele tenha lido o discurso, né? Talvez se fosse... Então, o meu ponto aqui eu não sei se dá pra gente cravar que foi o Putin que leu o discurso porque foi à distância, ou se ele participaria de qualquer jeito por ser uma data redonda. O fato é que muitos líderes que habitualmente não estão presentes em Nova York, que representaram seus países por vídeo, aproveitando aí a comodidade, né? Em vez de mandar o ministro de Relações Exteriores, então eu vou aparecer no vídeo, não preciso sair daqui. Não sei se foi o caso do Putin. Ele falou por cerca de 18 minutos, teve uma abordagem
do coronavírus, diferente das duas anteriores, né? Então, assim, enquanto Trump e o Xi ficaram nessa espécie de jogo de culpa, de cooperação versus ação individual e tal, o Putin ele teve uma abordagem um pouco mais sentimental, digamos assim, né? Ele falou da memória das vítimas, falou dos idosos, que são as pessoas que mais sofreram, porque ou foram os que mais morreram, ou os que mais perderam entes queridos, perderam seus companheiros de décadas, ele falou alguma coisa nesse sentido. E aí ele também falou da questão econômica, né, da perda de 400 milhões de postos de trabalho, defendeu cooperação via OMS e que os países ricos têm que ajudar os países mais pobres, né? Falou sobre mudanças climáticas, defendeu o Acordo de Paris, mencionou a necessidade de renovar o limite de armamento nuclear com os Estados Unidos e falou de cooperação mundial para impedir que novas tecnologias de inteligência artificial sejam usadas para propósitos extremistas, né? Então ele colocou aí esse ingrediente. E ele também falou da reforma do Conselho de Segurança da ONU, defendeu a ideia de um consenso e evitar que o poder de veto seja minado, né? Ou seja, a postura de que, olha, ok, tem que ter mais membros permanentes, mas não necessariamente com poder de veto, né? Essa é uma discussão já antiga, porque, lembrando, o poder de veto, ele é um poder de jogo de soma zero. Não são 5 países que têm veto, existe um veto, você só precisa de um. Então, cada país tem 0,2 de veto. Se você botar mais 5 países com poder de veto, por exemplo, você vai ter cada um com 0,1. Ao colocar mais poder de veto, você diminui o próprio poder de veto. Você diminui o poder de quem o já tem. É uma abordagem, né, óbvio, realista das relações internacionais, mas o poder de veto é um jogo de soma zero. Você só precisa de um veto. Então, se você colocar ali todo mundo com poder de veto, no fim das contas, você precisa de uma unanimidade, de um consenso, e aí as coisas não andam. Se preferirem uma linguagem mais simples, como diz o Azaghal, se um evento trata todo mundo como VIP, ninguém é VIP. Então, ele mencionou essa questão do Conselho de Segurança da ONU e falou até que, olha, se minar o poder de veto, né, a gente tem que se lembrar do fracasso da Liga das Nações. Então, e aí, claro, aí vão entrar as 500 propostas diferentes, discussões diferentes que tem, né, de como colocar novos membros. Então aí, por exemplo, o Brasil e a Índia seriam membros permanentes, mas não teriam poder de veto. Ou então, você coloca os novos membros permanentes e eles teriam um poder de veto juntos. Então, todos eles teriam que concordar em alguma coisa para ter o poder de veto. E por aí vai. Aí veio o Macron, fechando a primeira sessão de pronunciamentos, e o senhor Julinho Davan, interpretado pelo Leandro Ramos, diria, né, que é o palestrinha, porque ele ficou 40 minutos falando, né? Graças às divindades, né, que existirem ou não, tinha o texto em inglês publicado. Então não precisei assistir, eu pude ler. E aí demorou bem menos. Mas ele ficou lá 40 minutos falando, e eu vou resumir para os nossos ouvintes em 2, tá, eu acho. Porque o que o Macron tentou fazer foi o seguinte: ele tentou colocar a Europa como uma terceira opção. Ele falou, olha, o coronavírus fortaleceu a unidade europeia, a cooperação europeia, China e Estados Unidos estão tudo brigando, estão um falando mal do outro, cada um tem um pouquinho de razão, e a Europa é a verdadeira saída, a Europa é uma opção internacional, porque, olha, a OMS é importante sim, viu, Trump? Mas, Xi Jinping, vocês estão usando ela sim também, então tem que investigar. E quem tem que investigar é a Europa. Enfim, então assim, ele passou 40 minutos vendendo a ideia da Europa como uma terceira via, apontando crítica nos outros dois e tentando ter ali uma postura construtiva, mas, né, no final dos contos foi um palestrinha isentão. Mas interessante, embora ele tenha tido esse discurso bastante equidistante, ele fez um gesto, digamos assim, de carinho em relação aos Estados Unidos que ele não fez em relação à China, que foi falando que, olha,
a Europa está forte, unida e queremos cooperar com todo mundo, tal, e movidos por diversos laços, como os profundos laços culturais e históricos que nos unem aos Estados Unidos. Né? Lembrando que a guerra de independência dos Estados Unidos foi uma guerra entre França e Reino Unido. Tá? E tinha lá uns colonos no meio da briga. Claro, estou brincando aqui, mas enfim. Então, ele fez um gesto de carinho em relação aos Estados Unidos que ele não fez em relação à China. E ele mencionou explicitamente a questão dos uigures. Isso tudo, como eu disse, na primeira sessão. Aí, no sábado, dia 26, que a gente teve a quinta potência, o Boris Johnson, que eu estou surpreso, Matias. Eu vou proferir apenas elogios ao Boris Johnson. Eu estou chocado. Pois é, eu vou proferir apenas elogios. Eu não vou falar nem do cabelo dele. Mas eu tô falando sério aqui, no sentido de que eu vou apenas elogiar porque foi um discurso muito inteligente do ponto de vista político e muito incisivo do ponto de vista prático, que é o seguinte: ele falou por cerca de 18 minutos e ele só falou do corona. Ele não falou de comércio, ele não falou de China, de Estados Unidos, de Belarus, de Rússia, de questão fronteiriça, de briga em não sei aonde, não teve coisa protocolar e tal, declarando solidariedade, blá, 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 blá. Não, ele falou 18 minutos e só de coronavírus. Isso, do ponto de vista político, foi muito inteligente. Por quê? Porque ele fugiu das brigas. Ele fugiu. Fugiu no sentido positivo até. Falou, entendeu? Com a China eu me resolvo por trás dos panos, com o Trump eu me resolvo depois, entendeu? Dane-se. Tem eleição lá nos Estados Unidos mesmo. Então ele falou 18 minutos de coronavírus só. Ele não falou de outras coisas. Em relação ao coronavírus, aí é curioso, né? Porque o Boris Johnson, ele foi, né, o primeiro Brexiteer de expressão, né? Ferrenho, né? Falando olha, né, tem que sair da União Europeia, Reino Unido, aí se a gente sair da União Europeia vai ter, né, aquelas lorota mentira dele, né, que vai ter não sei quantos milhões de libras a mais para o National Health Service por semana e tudo mais. E aí nisso ele virou um herói, né, do pessoal que diz, né, que falava, não, aí ele é um herói da luta contra o globalismo, né, ele é um herói, né, da luta pela soberania e tudo mais. E aí o que ele fez? Ele, primeiro, pediu por maior cooperação internacional e aprofundamento da OMS, chamou o Tedros, diretor-geral da OMS, de meu amigo e disse que o mundo recebeu um alerta antecipado suficiente sobre a pandemia desde 2015. Porque sabe quem avisava o mundo sobre o risco de um novo vírus, meu caro Matias, para o Boris Johnson? Bill Gates. Tá sempre lá. Ele mandou, desde 2015, o Bill Gates estava... E aí ele falou assim, e o mundo interpretou como uma mensagem de erro do Windows e apenas clicava OK. Meteu lá um gracejo de Windows. Né? Ele fez, assim, para não dizer que ele fugiu completamente de questões políticas, ele alfinetou a França, né, falando sobre o fechamento de fronteiras sem consultar os amigos, e ele também criticou a postura de leilão em relação a insumos de saúde nas pistas dos aeroportos, tá? Mas ambas ligadas ao coronavírus, isso é interessante de colocar. E aí ele falou, e aí vem o sentido, né, incisivo político do discurso dele, que foi colocar o Reino Unido como, né, o campeão, né, o líder mundial da luta contra a pandemia. Né? Aí listou iniciativas de doação para o programa de saúde, iniciativa de pesquisa, falou da vacina de Oxford, falou da campanha de vacinação que o governo dele pretende fazer, falou de linha de suprimentos estável de insumos de saúde, falou de cooperação global e tudo mais. Então, assim, ele falou basicamente, olha, a gente está numa pandemia, não tem que ficar de briga, a gente precisa cooperar,
o Bill Gates avisou que ia dar merda, o cara da MS é meu brother, confio nele, e o Reino Unido vai resolver essa parada aqui, porque o Reino Unido tem aqui os caras, né, os caras para isso. E aí, nesse sentido, ele começou a jogar lá um monte de referências, né, sobre o próprio Reino Unido, e 3 delas foram interessantes. A primeira, né, 2 delas foram que assim, ele falou que tem que ter uma linha estável de suprimentos e insumos de saúde, respeitando o livre mercado, porque seria uma bobagem ignorar os ensinamentos de Adam Smith e David Ricardo, né, que são britânicos. O Adam Smith, assim, é bom lembrar, o Adam Smith era escocês. Tecnicamente, né? Mas assim, o Adam Smith era escocês, tá? E ele fechou citando o Edward Jenner, né, que foi o médico britânico que criou a vacina lá, o negócio da varíola da vaca, né, e aí vacina vem da vaca, e, enfim. Então, assim, como eu disse, foi muito inteligente, porque ele se esquivou das questões políticas e se focou na pandemia, em questões de saúde, cooperação e tudo mais. Claro, novamente, isso daqui é discurso. Não estou dizendo que o Boris Johnson agora é o cara mais legal do mundo, ou que né, o ouvinte tem que obrigatoriamente ter 100% de amores por ele, ou então 100% de ódio por ele. Cada ouvinte vai ter a percepção que quiser do Boris Johnson. O meu ponto principal aqui foi um discurso muito inteligente, porque falou apenas do problema vigente e meteu o Bill Gates, né? Aí a gente sai do discurso das 5 potências e vamos passar brevemente, apenas fazer um apanhado dos direitos de resposta que ocorreram, né? O que é o direito de resposta? Né? Vai lá o Bolsonaro, né? Dando um exemplo, tá? Só para ilustrar, tá, gente? Mas então vai lá o presidente do Brasil e fala, olha, a Bolívia está tacando fogo no Pantanal. Ao fazer isso, ao responsabilizar um outro Estado por alguma conduta negativa, esse Estado pode, né, virar e falar, olha, temos direito de resposta. Que nem debate eleitoral, né? Então, e aí vai lá o representante, no caso da Bolívia, falar em relação às declarações do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, babá, isso foi sem sentido, enfim, ele é bobo, feio e chato, qualquer coisa. Então, quais foram os direitos de resposta que nós tivemos nessa edição? Tivemos um da Índia contra o Paquistão e outro do Paquistão contra a Índia. Ambos por conta da revogação do status especial da região da Caxemira, né? O Paquistão dizendo que a Índia não quer uma solução pacífica, está perseguindo pessoas, está violando o direito das pessoas. A Índia respondeu dizendo que o território é parte integral e inalienável da Índia, que a legislação é assunto interno da Índia, que o Paquistão não tem o que se meter e tudo mais. Aí depois, né, o Paquistão falou, né, se pronunciou, e aí veio o direito de resposta da Índia, em que, só para deixar claro, o que eu citei agora foi o discurso do presidente paquistanês e a resposta indiana. Aí, depois veio o discurso indiano e o pedido de resposta do Paquistão. E o cara, ele começou dizendo assim, olha, espero que o distinto colega indiano esteja presente na sala para ouvir a resposta, ao contrário do anterior, que fugiu, né, porque provavelmente não assistiu o pronunciamento paquistanês e tal. E ele comparou, né, a Índia, a retórica indiana, dizendo que a Índia baseia sua retórica em propaganda, em falsidades e tudo mais, e mandou um nazistas e um Goebbels. Sim, sem pudor nenhum. Ele já abriu com o nazismo, falando, olha, os nazistas falavam isso, e o governo indiano daria orgulho aos nazistas. Então, já pegou pesado. Aí tivemos a Indonésia pedindo direito de resposta contra a gloriosa República de Vanuatu. Absurdo. Pois é, absurdo. Por quê? Né? O primeiro-ministro de Vanuatu, o Bob, ele, no seu discurso, falou que o governo indonésio
não está agindo o suficiente em relação a violações de direitos humanos contra os habitantes de Papua Ocidental. No caso, né, a Papua Ocidental é uma parte da ilha de Papua que é da Indonésia. Tá? Você tem lá Papua Nova Guiné, que é são as ilhas, né, a ilha de Nova Guiné, que tem uma península, aquela ilha grande ao norte da Austrália, e ela tem uma fronteira com uma linha reta, literalmente. E uma parte é hoje Papua Nova Guiné, que era a antiga parte alemã da ilha, que depois vira britânica, e a outra metade, que era neerlandesa, vira da Indonésia. E os habitantes dessa região de Papua Ocidental, que é uma península da ilha maior, são polinésios, são, digamos assim, primos, né, da população de Vanuatu. Então, o governo de Vanuatu falou, olha, os caras estão lá, estão violando direitos e está tendo perseguição, e o governo indonésio não está fazendo o suficiente para isso. E aí, o governo indonésio se defendeu, dizendo que os povos indígenas de Papua Ocidental têm os seus direitos e têm as garantias, né, são protegidos sim pelo governo indonésio, e é vergonhoso que esse país, no caso a Gloriosa República, continue a sua obsessão excessiva e insalubre sobre como a Indonésia deveria governar a si mesma. Vocês não são representantes dos povos de Papua e parem de fantasiar que são. Mantenham o seu sermão para si mesmo. Tá? Então, foi lá e bateu a porta na cara da Gloriosa República. Aí depois tivemos de Bangladesh versus Mianmar, porque Mianmar disse que Bangladesh está traficando pessoas, traficando não foi o termo que eles usaram, né, mas está facilitando a travessia ilegal na fronteira e colaborou para a radicalização interna de Mianmar, ou seja, meio que culpou Bangladesh pelo genocídio que Mianmar estava conduzindo. E aí, Bangladesh pediu direito de resposta, dizendo que os atos do governo militar de Mianmar são inegáveis, a violência dele é inegável, e que Bangladesh é o país que mais sofre com isso, sofre as consequências disso, porque Bangladesh recebe essas pessoas que são desalojadas e perseguidas. Aí tivemos 2 direitos de resposta dos Emirados Árabes Unidos contra o Irã e um do Irã contra os Emirados Árabes Unidos. Por quê? Por uma questão fronteiriça, 3 ilhas ali no Golfo Pérsico, que cada país diz que é seu, e Israel. Né? O Irã disse que os Emirados Árabes Unidos traíram os seus irmãos árabes, traíram árabes palestinos, traíram os muçulmanos ao estabilizar suas relações com Israel. Depois tivemos uma do Iêmen contra o Irã, na qual o Iêmen diz que é inimaginável o Irã falar de uma radicalização no Iêmen e pedir por paz, sendo que o Irã que cria a situação da guerra civil no Iêmen. Lembrando que quem falou na ONU é o representante do governo iemenita de Sanaá, que é o governo alinhado com os Emirados Árabes Unidos, enquanto o Irã apoia os Houthis, o outro lado da guerra civil. Então, quando eles falam o Irã causa guerra civil, é a perspectiva do governo deles. Se você colocasse lá um representante Houthi, ele ia falar, não, os árabes estão criando conflito, né, os árabes do Golfo, as monarquias do Golfo. Então, teve um do Iêmen contra o Irã, depois teve um do Irã contra Israel, porque o Netanyahu, no seu discurso, disse que o Irã quer desestabilizar a região, é um regime genocida que quer destruir todos os judeus, e o Irã pediu direito de resposta, dizendo que o Irã é um país amigo dos judeus, que a Pérsia, durante muito tempo, teve uma das maiores comunidades judaicas do mundo, e que as críticas são dirigidas ao regime sionista ocupante da Palestina. E, finalmente, mas aí a gente só vai citar,
né, a principal treta foram 2 direitos de resposta do Azerbaijão contra a Armênia e 2 direitos de resposta da Armênia contra o Azerbaijão. Tá? Então, assim, é réplica e tréplica. Tá? E, claro, vocês podem ler lá e cada um vai ser completamente unilateral em relação ao outro. Para a gente fechar, né, 4 tópicos. Um deles foi que no Conselho de Segurança da ONU, né, em paralelo ali com a abertura da Assembleia Geral, nós tivemos a reunião do Conselho de Segurança, onde o Sesc Pompeia, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse que o seu país não considera mais o acordo nuclear com o Irã válido e disse que os Estados Unidos pode reimpor todas as sanções estabelecidas no Conselho de Segurança contra o Irã de maneira unilateral e ele alertou de consequências para os outros países membros da ONU. Todo mundo gritou contra isso. Tá? Quando eu digo todo mundo, foi todo mundo mesmo. A França, Reino Unido, falando que, olha, Estados Unidos, vocês não podem fazer isso. Tá? As sanções da ONU, quem pode reimpor é o Conselho de Segurança da ONU. E aqui a gente não decidiu por isso. Vocês que quiseram sair do negócio, não a gente. Rússia, obviamente, o próprio Irã também condenou isso, disse que isso é mais uma ferramenta do governo bully dos Estados Unidos. E disse que foi um dos dias mais baixos da história da ONU, né, quando o Sesc Pompeia falou. Outra coisa em relação, né, que seria ali em paralelo à Assembleia Geral, mas foi também o painel do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que é chefiado pela Michelle Bachelet, e aí tivemos uma reunião por videoconferência entre o Maduro, Nicolás Maduro, da Venezuela, na quarta-feira, dia 30, com a Bachelet, para responder o relatório do Comissariado da ONU de Direitos Humanos, que aponta graves violações de direitos humanos na Venezuela, como tortura, prisão arbitrária. O Maduro disse que a sua intenção era rebater as mentiras e apresentar o documento A Verdade da Venezuela contra a Infâmia, dados e testemunhos de um país sob assédio, em que o governo venezuelano aponta movimentos radicais e violentos da oposição, tentativas de manipulação na política interna venezuelana feita por forças estrangeiras e tentativas de intervenção armada e violenta por agentes estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Tá? O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, o Jorge Arreaza, disse que o encontro foi muito bom, foi frutífero e que estamos avançando em cooperação com o escritório de Genebra e a equipe na Venezuela para um diálogo construtivo e respeitoso pela garantia dos direitos humanos e que o governo venezuelano tem compromisso com a proteção dos direitos humanos, o multilateralismo e a paz. Tá? Então, teve essa reunião que, como eu disse, uma espécie de, olha, o Alto Comissariado da ONU falou, Venezuela está fazendo isso, isso e isso. E aí a Venezuela foi lá e se defendeu. Tá? É mais ou menos isso. Em relação à Argentina, a gente teve o discurso do Alberto Fernandes, também por vídeo, também de forma virtual, e uma coisa que repercutiu bastante, inclusive dentro da Argentina, foi que no seu discurso, o Alberto Fernandes solicitou, exigiu cooperação do Irã para esclarecer o atentado contra a AMIA, né, a Associação Israelense Argentina, em 94, que deixou dezenas de pessoas mortas. E até hoje, né, você tem a questão do possível envolvimento do Hezbollah, do financiamento iraniano, poderia ter sido uma represália do Irã, porque a Argentina suspendeu um acordo de cooperação nuclear na época, com o governo Menem, enfim. O Alberto Fernandes pediu, exigiu, né, a cooperação iraniana como vital importância para chegar aos culpados, tá? E para o total esclarecimento do pior atentado terrorista que o nosso país já sofreu. Finalmente,
vamos para a Península Coreana, onde a Coreia do Norte, quem representou foi um secretário do Ministério das Relações Exteriores, não foi o Kim Jong-un. A declaração da Coreia do Norte foi focada basicamente em segurança, não menciona explicitamente o Sul, fala apenas que a Coreia do Norte, ela sofre uma ameaça nuclear de diversos lados e por isso precisa garantir a sua defesa para a prosperidade do seu povo. Já o pronunciamento da Coreia do Sul foi com o Moon Jae-in, o presidente, e ele, num discurso ali de cerca de 15 minutos, 5 páginas e meia, dessas 5 páginas e meia, mais ou menos uma página e pouco foram em relação à Península Coreana, dizendo que as duas Coreias são um povo só, unidos por profundos laços culturais, de idioma, laços históricos, que ele quer mais cooperação, que ele quer aproximação, que iniciativas de mediação internacional como a dos Estados Unidos são bem-vindas e que ele confia numa reaproximação entre as duas Coreias, numa unificação da Península Coreana desnuclearizada, ele falou isso, e aí ele disse que a pandemia é uma oportunidade para cooperação em diversos ramos e, inclusive, na Península Coreana. E aí ele anunciou a sua proposta da iniciativa de cooperação do Nordeste Asiático para controle de doenças infecciosas e saúde pública, que envolveria as duas repúblicas coreanas, o Japão, a China e a Mongólia. Tá? Ou seja, falando, a gente quer, né, melhorar a relação com a Coreia do Norte, a gente tem fé nisso, inclusive vamos falar aí do corona, por causa da fronteira e tal, vamos aproveitar essa situação para aprofundar as nossas relações e a nossa cooperação. E, nesse âmbito da Península Coreana, no último dia 25, o Kim Jong-un, o governo norte-coreano, pediu desculpas pessoais à Coreia do Sul, tá? Porque um membro da fiscalização pesqueira da Coreia do Sul teria se perdido na água, né? Foi parar na costa da Coreia do Norte. Ele, segundo o governo norte-coreano, teria tentado fugir e, pensando que poderia ser um espião, alguma coisa assim, ele foi baleado e morto. Tá? E o governo da Coreia do Norte disse que foi um caso desgraçado, que ele estava sentindo muito por ter desapontado o Moon e o povo da Coreia do Sul, e que ele pedia desculpas pela dor causada pelo evento. Tá? Então, claro, assim, eu contei de forma bastante resumida, tá? De forma bastante, né, concisa, o que aconteceu, até porque eu, para ser sincero, ainda não entendi qual era a função, qual era o cargo, qual era o trabalho do homem sul-coreano. Pelo que eu entendi, ele era uma espécie de fiscal de pesca, fiscal marítimo, alguma coisa assim. E antes do Matias fechar esse bloco, né, alguns nossos ouvintes podem, né, os nossos ouvintes mais tradicionais, podem se perguntar, eles não vão falar nada dos países da ex-Yugoslávia, eles sempre falam e tal. Eu ainda não tive oportunidade e tempo de ler sobre, né, os discursos dos países da ex-Yugoslávia, especialmente agora no contexto, né, pós-acordo entre Sérvia e Kosovo. Quando eu o fizer, eu provavelmente vou publicar em texto, tá? E aí publicarei o link nas redes sociais do Xadrez Herbal.